Então, vamos passar aqui os conteúdos que vão ser trabalhados na nossa disciplina e a nossa metodologia de trabalho para esse semestre. A ementa da disciplina de climatologia, o globo terrestre, a atmosfera da Terra, radiação solar e radiação terrestre, elementos e fatores do clima, temperatura, pressão e umidade, a circulação atmosférica, sistemas formadores de tempo, massas de ar e frentes, classificações climáticas, climatologia do Brasil e da América do Sul, variabilidade e mudanças climáticas. Então, qual é a ideia da nossa disciplina? Num primeiro momento, grosso modo, a primeira metade do curso, a gente vai entender quais são os processos físicos e químicos que estão envolvidos na formação dos climas da Terra. Então, como é que isso vai interferir, né? Como é que os fundamentos, né, melhor dizendo, os fundamentos das ciências da física e da química, como é que eles vão interagir ali na atmosfera, produzindo os diferentes tipos climáticos. E aí, num segundo momento, a gente vai ver como todos esses elementos, né, não só a ciência base, né, os fundamentos físicos e químicos, mas como essas interações da atmosfera com todos os outros elementos aí da superfície terrestre vão produzir os diferentes tipos climáticos da Terra, tá? Esqueci de avisar vocês antes, crianças. Olha, a minha internet tá horrorosa essa semana. Tá terrível. Hoje à tarde eu dei aula pros calouros, caiu no comecinho da aula, tá um horror. Então, assim, tipo, se eu cair, não vão embora. Tá? Eu comecei, hoje de tarde eu dei aula no 4G aqui, filmando os slides. Eu vou dando meus pulos aqui. É só vocês esperarem uns minutinhos, assim, que a gente reinicia. Tá? Mas já alertando que ela pode cair, tá horrorosa, tá todo dia caindo essa desgrama. Tá? Os objetivos. Como objetivo geral da nossa disciplina, propiciar a compreensão dos vários tipos de climas, sua gênese, dinâmica e interrelações com outros elementos naturais, bem como a sua influência no processo de ocupação do espaço. Então, uma coisa interessante aqui que a gente pode frisar em relação aos objetivos da nossa disciplina, percebam que a gente não vai só falar sobre os tipos de clima, não é só uma descrição deles, né, que é uma coisa que caracteriza bastante a climatologia dentro da geografia. É uma preocupação também com como isso se reflete na ocupação do espaço, como é que o ser humano se apropria dessa sucessão de tipos de tempo que é o clima, como é que o ser humano interage com a atmosfera. Então essa é uma preocupação, como a gente vai ver na aula de hoje, é uma preocupação bem notória da climatologia geográfica, essa dimensão aí em relação ao ser humano, essa preocupação em relacionar o conhecimento climático, né, os estados da atmosfera, a atividade humana sobre a superfície da Terra. Tá? E como objetivos específicos, compreender a relevância dos estudos climáticos para a geografia. Então, para que serve a climatologia dentro da geografia? Eu já devo ter contado essa história para vocês 1 milhão de vezes, né? Mas eu costumo dizer que toda vez que começa a falar alguma coisa sobre discussão de currículo na UDESC, eu brigo com a professora Edna, a professora de geomorfologia, dizendo que a disciplina de climatologia deveria vir depois a climatologia deveria vir depois da geografia, ou pelo menos junto no currículo, dada a importância que a geomorfologia assume para a conformação dos climas. E a Edna sempre me responde que não, que a climatologia tem que vir antes da geomorfologia, porque os climas eles vão influenciar na conformação de relevo. Então é muito engraçado, porque fica uma puxando a sardinha da outra, o que é bem inusitado, né? Normalmente a gente puxa a nossa sardinha. Não, a gente disputa dizendo que a matéria da outra é mais importante para compreensão do conteúdo. Mas é para a gente ter essa noção, né? Essa disputa significa essa noção, né? De quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Né? O que é mais importante, né? O relevo interferindo no clima ou o clima interferindo no relevo?
E com isso a gente consegue pegar, por exemplo, a importância, né, que é como na argumentação da professora Edna, a importância que os tipos climáticos vão na produção das diferentes formas de relevo do planeta. Então, a superfície terrestre, a ação do clima, ela não pode ser desprezada na conformação das diferentes formas de relevo que o planeta assume, né? Então, daí a importância, né, da climatologia, ela está logo nas primeiras fases do curso, que ela vai ser um conhecimento muito básico que vai interferir em diversas outras esferas dentro da geografia. Tá? Segundo ponto, descrever os principais elementos e fatores do clima. Então, quais são os atores que estão na jogada do clima? Então, quem é que vai interferir na temperatura? Quem é que vai interferir na precipitação? Possibilitar a compreensão dos tipos de clima existentes no Brasil e no mundo. Então, a parte mais descritiva, porque a gente vai... Né, uma parte mais descritiva dessa disciplina para a gente regionalizar os conhecimentos adquiridos até então. Então, como esses diferentes jogos de interações entre temperatura, precipitação, pressão, como eles vão jogando essas interações aí nas diferentes partes do planeta. E, por último, discutir as possibilidades de derivações antrópicas do clima. Então, como vai ser a ação humana sobre o clima, né? Quais são as possibilidades de ação humana em escala local e em escala global, né? O que é possível, o que não é, o que cabe a gente discutir, o que a gente não cabe a gente discutir, tá? Em termos de avaliação, a gente vai fazer 2 avaliações escritas, né? 2 provas, cada uma com peso 4, ou seja, cada uma valendo 4 pontos dentro da média. Tá? Mesmo esquema do semestre passado. Elas vão ser disponibilizadas no Moodle às 18 horas. Lembrando, né, a nossa aula começa às 18h10, mas a título de avaliação para as turmas do noturno, eu inicio a avaliação às 18. Ela é disponibilizada ali no Moodle às 18 horas, o arquivo da prova. E vocês vão ter até às 23 para poder me devolver, tá? Mesmo esquema que a gente estava fazendo no semestre passado, né? Sempre lembrando aí para vocês, né, cuidarem com o tempo, que senão o sistema ele fecha, não permite mais o envio. E no mesmo sistema, né, a sala da aula fica aberta, eu fico aqui, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês não precisam ficar dentro da sala de aula, não precisa entrar nesse link da sala, mas quem tiver alguma dúvida no decorrer da avaliação pode entrar para poder perguntar, que eu vou tá online, tá? Então, 2 provas escritas, como vocês já estão acostumados, e a gente tem também 2 trabalhos, tá? Um é individual, o outro é em grupo, pode ser em grupo, de até 4 componentes. A avaliação que ela é individual, ela vem depois, na verdade. Eu deveria ter corrigido essa ordem aí no plano de ensino, mas passou, né? Essa primeira avaliação, que é o climograma, ela é uma avaliação individual. Ela é feita bem lá no final do semestre. Que é um trabalhinho de confecção de climogramas. Eu vou atribuir para cada um de vocês uma cidade do Brasil. E vocês vão pesquisar os valores de temperatura e de precipitação médios dessas cidades e vão construir o gráfico de acordo com as instruções que vão ser dadas em sala de aula. Tá? Esse trabalho, gente, sinceramente, ele é bem... As avaliações têm o tempo de fazer das 18 às 23, isso, exatamente. Tá? Então, elas têm que ser entregues no mesmo dia, né? Então, o climograma, ele é super fácil de fazer, ele não tem segredo nenhum. Se você seguiu as regrinhas ali, ele é bem tranquilo de ser feito, tá? Tem um outro trabalho que é um pouquinho mais complicadinho, né? Que é a interpretação de cartas sinóticas, que ele vai exigir aí um conhecimento e muito mais uma intuição, né, do que pode acontecer em função das diferentes configurações sinóticas que vocês vão estar observando no mapa. Então, o que consiste essa atividade? Eu vou passar para vocês 4 cartas
sinóticas, uma de primavera, outra de verão, outra de outono e outra de inverno, com datas ocultas para vocês não tentarem ver o que foi que aconteceu nesse dia e tal, né? Senão vocês estariam roubando. E qual é a ideia? Vocês, a partir desses mapas, vocês vão tentar fazer a previsão do tempo. Tá? Mais ou menos o trabalho que faz o meteorologista, né? Vocês observando uma série de variáveis, vocês vão tentar fazer a previsão do tempo. É claro que o meteorologista, ele não trabalha somente com cartas sinóticas, ele utiliza muito mais informação do que isso para previsão do tempo, mas o intuito da nossa atividade é fazer vocês se acostumarem a observar uma carta sinótica, conseguirem compreender o que significa toda aquela simbologia e conseguir, né, tentar antecipar algumas tendências de tipo de tempo que podem estar explícitas ali. Tá? Essa ela vem um pouquinho antes, eu acho que é depois da aula 9. Então eu faço com vocês uma explanação sobre como funcionam as entidades de tipos de tempo que estão, as entidades meteorológicas que estão expressas na carta. E aí, a partir daí, vocês vão fazer a interpretação das cartas que foram atribuídas. Habitualmente, o que eu observo é que mesmo com a explicação, né, o que significa uma frente fria, qual é o símbolo da frente fria, da frente quente e tal, a grande maioria dos alunos não consegue pegar isso de cara. Né, isso é meio difícil assim, da gente conseguir. Para quem não está habituado a fazer, a gente demora ainda para pegar o jeito, né, da execução da atividade. Tá? Então, o que eu tenho feito? Uma sugestão para vocês, né? Eu abro durante a semana um plantão de dúvidas exclusivo para a gente fazer a interpretação das cartas sinóticas. Né? Pode ser no horário de plantão, mas normalmente eu abro um outro horário que tipo, aí só vem vocês, né, para a gente fazer junto. Quando a gente está no presencial, eu faço essa atividade em sala de aula e aí eu vou passando, né, de carteira em carteira, vendo como é que está o desempenho de vocês e dando as dicas, né? Mas como a gente está numa distância, isso não é possível. Então seria essa sugestão. É o que eu tenho feito nesses últimos semestres que a gente está falando, acho que a gente está trabalhando em home office. E aqui pensando, cara, tipo, já consigo lembrar de várias vezes que eu dei esse plantão, né, fazendo carta sinótica com os alunos. Meu Deus do céu, ninguém imaginou que isso ia demorar tanto tempo, né? Mas enfim, né? Seguimos aí em frente, firme e forte. Mas é o que eu tenho feito, então, no home office, né, abrir um plantão de dúvidas específico para a gente resolver essas cartas sinóticas juntos, né, que aí vocês conseguem ir pegando qual é o jeito de resolução. Tá? O conteúdo programático, a sequência das aulas que a gente vai trabalhar. Ai, pensei que eu não tinha começado a gravação ainda, tomei um susto agora, vim conferir. Eu tô muito lesada, meu Deus do céu. Tá, voltando aqui. Então, conteúdo programático, a sequência de aulas que a gente vai trabalhar. Conceitos introdutórios, então a distinção entre tempo e clima, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Depois um bloco sobre a atmosfera, o estudo da composição da atmosfera. Então, primeiro uma aula sobre a química atmosférica, que a gente estuda a composição e estrutura. Segunda aula, a física atmosférica, como a energia viaja por dentro da atmosfera terrestre. Eu considero essa aula como a mais difícil da disciplina, essa aula de atmosfera 2, tá? Mas aí esse conceito varia para cada um, né? Eu terminei o ensino médio reprovado em física, vocês sabem, então física não é muito meu forte. E costuma não ser o forte da galera, assim, né? Então, vamos dizer assim, né? Vocês passarem por isso, né? Se deu para encarar até essa primeira parte, vocês levam bem o restante do curso, tá? Depois a gente fala sobre fatores climáticos, então quais são as entidades que a gente tem na natureza que vão interferir
sobre o comportamento da temperatura, da umidade e da pressão. Depois um bloco de 3 aulas sobre elementos climáticos, cada um sobre um dos elementos. Então, primeiro temperatura, segundo umidade, terceiro pressão. Depois um bloco sobre circulação geral atmosférica, sendo a primeira aula o modelo clássico de circulação, que é o modelo tricelular, e o segundo de modelos mais modernos de circulação regional, ou seja, como é que se processam diferentes entidades meteorológicas assim mais localizadas, tipo como acontecem os furacões, como acontecem as monções, como acontece o El Niño. Tá? Depois um bloco de classificações climáticas, então a primeira classificação clássica, a classificação analítica do Köppen, segundo a classificação genética do Strahler. E o último bloco da nossa disciplina sobre variabilidade e mudanças climáticas. A primeira aula a gente fala sobre paleoclimatologia, que são os climas do passado, como foi que eles variaram no passado, e a segunda aula sobre a ideologia do aquecimento global. Tá? Ao longo da nossa disciplina vai ficando claro por que o título da aula é esse, a ideologia do aquecimento global. Então, o que acontece com relação às alegadas mudanças climáticas contemporâneas, né? Chamando por contemporânea o que acontece a partir do final do século XIX, que é quando é detectada essa tendência de elevação das temperaturas do planeta, e quais são algumas motivações econômicas, sociais, políticas que estão por trás na construção desse discurso. Tá? Em termos de sequência operacional aqui, como é que eu tenho feito, né, para as avaliações? A primeira prova, ela é aplicada depois da aula de elementos climáticos 2. Tá? Então tem uma quebra aqui. Aplica a primeira prova, faço elementos climáticos 2, umidade, terminou ela. Na semana seguinte já é a primeira prova. Eventualmente acontece de tipo, tá sobrando tempo na aula e eu tô meio apertada com o cronograma, né? Eu já entro na aula de elementos climáticos 3 porque ela é um pouquinho mais rápida. A aula de umidade ela é bem longa, eu nunca consigo dar ela em um tempo só, sempre preciso de 2 semanas para dar essa aula. Aí é tipo, é uma semana e meia, ou seja, uma aula e meia eu consigo fazer. Beleza, aí eu já aproveito o tempo para iniciar o assunto de pressão. Mas o assunto de pressão ele cai só na segunda prova. Tá? Ainda que ele seja ministrado antes, né, da primeira prova, o assunto só vai ser cobrado na segunda prova. Tá? E a segunda prova, então, de pressão até o final da disciplina. As cartas sinóticas a gente faz depois da aula de circulação geral atmosférica 2. Tá? Então, ministrada essa aula, eu passo para você. Tá? Professora, não siga a consta que tem aula de geografia da população com senhoras 21h40. Está correto? Está correto. Se eu vou dar essa aula ou não é outra história. Então, não. Tá? Onde eu estava? Então, né? A carta sinótica ela vai ser ministrada depois da aula de circulação geral atmosférica 2 e os climogramas eles são feitos depois da aula de classificações climáticas 2, tá? Porque para eu falar com vocês de cartas sinóticas eu preciso que vocês entendam, né? A questão da circulação de massas de ar e frentes, e o climograma ele serve para a gente fazer essa classificação climática. Então ele é um exercício de classificação climática, então ele vai ser feito aqui depois, quando a gente conclui esse bloco de aulas de classificações climáticas. Tá? Em termos de bibliografia, fica meio chato, né? Mas a biblioteca ela tá fechada, então isso dificulta um pouco
o acesso nosso à bibliografia da nossa disciplina, tanto básica quanto complementar. Mas, cara, costumo dizer, cara, depois que se inventou a internet, assim, a gente não tem mais a desculpa pra gente não ter acesso à informação, né? E a gente sabendo filtrar, a gente consegue ter um aprendizado bem bom, assim, com um monte de coisa que está disponível na internet, no YouTube. Então não é por isso que vocês vão ficar com o aprendizado de vocês defasado, tá? Mas aqui comentando um pouquinho, né, algumas dessas bibliografias, o Ayoade é um clássico dentro da climatologia, que ele é um nigeriano. Por que ele vai ser esse clássico aqui dentro da climatologia, principalmente dentro da climatologia brasileira? Porque, historicamente, a climatologia foi uma ciência criada e estudada por povos de língua inglesa, né? Então, pelos britânicos e pelos norte-americanos, né? Eles é que tiveram mais ênfase nesse sentido. E o que acontece? Os manuais clássicos, os livros clássicos de climatologia, eles focam muito na climatologia das regiões temperadas do globo. O que para o Brasil não tem muita serventia, porque o Brasil é um país tropical, né? Então para que a gente vai ficar estudando sobre, né, tipos de neve e tal, se as ocasiões de neve aqui na maior parte do território brasileiro é nula ou super restrita. Então, quando o Ayoade publica o livro dele falando sobre a climatologia tropical, cara, tipo, é realmente a revolução, assim, dentro do ensino da climatologia aqui no Brasil, né? Que a gente dá mais ênfase aos processos da região tropical. Então, tipo, qualquer disciplina de qualquer curso de climatologia do Brasil, você vai encontrar o Ayoade como referência obrigatória. Talvez seja o único que realmente você não... Tipo, é o consenso, assim, tipo, tem que ter o Ayoade, tá? Outros que eu posso destacar também. Esse aqui do Francisco Mendonça e da Inês Dani Oliveira, que são professores da Federal do Paraná, é o livro base que eu utilizo para a preparação das minhas aulas, tá? Então, a sequência, mais ou menos, de capítulos, né? O texto base, né? Que eu vou utilizar vai ser a partir desse livro, tá? Vai ter umas pinceladas de outras referências aqui e ali, mas, tipo, em termos didáticos, eu acho que ele supre bem, né? Parece um pouco simplificador, assim, às vezes, mas ele supre bem uma carência que a gente tinha até então no mercado editorial brasileiro de uma obra mais didática para climatologia. Tá? E aqui, para a bibliografia complementar, eu poderia destacar esse livro aqui, da Rita Inoue, que é Meteorologia, Noções Básicas, tá? Que ele é bem mais recente, ele é de 2017, essa primeira edição dele. E, cara, muito bom mesmo, tá? Bem didático. Então, se vocês tiverem a oportunidade de encontrarem esse livro, livros da oficina de textos, eles costumam ser muito caros, né? Então, isso é uma dificuldade bem grande que a gente tem, né? Tem muitos, aqui, do Meteorologia Prática também é livro da oficina de textos, cara, uma desgraça isso. Porque sempre são livros muito bons, né? Mas parece que tem um negócio assim meio sem noção, assim, nos preços, sabe? Então, isso é uma dificuldade que nos afeta. Mas, tipo, se vocês tiverem a possibilidade de encontrar esse livro aí num sebo ou empréstimo de algum colega mais pra frente do curso ou de outra universidade, é uma coisa interessante, assim, da gente ter, porque ele tá... As ilustrações são maravilhosas, o texto é bem fluido, é bem didático, tá? Tá bem interessante também, tá? Então, eu acho que eles se complementam bastante, né? Ele tem um foco mais na meteorologia, né? Mas ele complementa, então, por isso, bastante com o livro do Francisco Mendonça. Se vocês, né, conseguirem usar os dois juntos, já 90% do trabalho de vocês está resolvido, tá? Meu contato, daniela.onca@udesc.br. Tá? O nosso plantão de dúvidas, eu tinha falado para vocês na segunda-feira que ia ser às quintas-feiras, né? Mas aí já tive alteração no horário, eu já tinha comentado alguma coisa com vocês que esse horário ia ficar provisório ainda, né? Então temos aqui um novo horário provisório para o plantão, que é às terças-feiras, das 17 às 19.
Sempre que vocês quiserem entrar no plantão, vocês verifiquem ali no Moodle se o dia está correto, se não teve nenhuma mudança. Porque sempre que eu fizer alguma mudança na minha agenda, vai ser a primeira coisa ali que eu coloco, né? A mudança necessária ali no plantão, eu já coloco no Moodle. Tá? Mas a princípio, então, a gente fica com o plantão das 17 às 19, né, em outra sala, né, tem o link ali no Moodle também, tá? Que aí, se vocês tiverem qualquer dúvida ao longo da semana, durante a resolução das atividades, véspera de prova, que sempre tem bastante, tá? Aí vocês podem entrar lá à vontade, tá? Vai ter toda semana o mesmo esquema, tá? Alguma questão, crianças, referente ao nosso plano de ensino? Prof, qual livro? Prof. Oi. Não, nenhuma. Boa noite. Tudo bem? Bom. Adorei o livro. Ah, obrigada, fui eu que fiz. Acompanhe no seu Instagram. Deixa eu falar, que tá perguntando aqui, qual o livro complementar que foi recomendado? Meus primos invadiram o quarto, peraí. Esse daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o outro também. Então, esse daqui, que é o Climatologia, Noções Básicas e Climas do Brasil, que é da bibliografia obrigatória, né, que é do Francisco Mendonça. E esse daqui, que era o da complementar, da Rita Inoue. Meteorologia, Noções Básicas. Tá? Ele é grandão, assim, em termos de tamanho, mas você vê que ele é mais fininho, assim, tipo, a qualidade das ilustrações, tabelas, assim, texto bem fluido, assim, é bem legal, tá? Professora, oi. Pergunta, né, agora. Que não estava no nosso grupo. Se você vai ser a gente resolveu mudar as câmeras. A gente quer saber se a professora vai Olha, eu, na verdade, quando eu tô apresentando aqui pra... eu não consigo ver. Então, na prática, pra mim, acaba sendo indiferente. Né? Se vocês abrem a câmera, não. Eventualmente, coisa tipo que eu paro, assim, em algum ponto da aula para esclarecer algum debate que surge, aí eu encerro o slide e abro câmera. Mas eu, enquanto eu tô apresentando, eu não consigo ver. Tem professores que tem, tipo, 2 monitores, 2 computadores, e aí, tipo, ele fica com câmera num e o slide em outro, dá pra fazer esses esquemas. Como eu tô aqui só com um computador, e nem é meu, né, o computador da UDESC, que o meu deu pau no semestre passado, então, pra mim, realmente é indiferente se vocês vão estar com a câmera ligada ou não, porque eu não vou conseguir ver da mesma forma. Só quando a senhora não está apresentando, então. Tá? Agora. Mesmo porque eu não faço essa exigência, né, de deixar a câmera aberta, né? Vocês que acompanham o meu Instagram também veem isso, né? Que eu faço curso lá de filosofia na UFSC, e eu não sou exatamente um modelo de aluna aplicada. Não sei se vocês já perceberam isso. Né? Então, tipo, eu tô assistindo aula ali, enquanto tá rolando aula da filosofia, eu tô lavando louça, tô costurando, tô sendo bem sincera. Eu tô sendo sincera, né? Então, tipo, não significa que eu não esteja prestando atenção, é tipo como se fosse um podcast, a aula pra mim. Eu tô ouvindo o que o professor tá falando. Mas tô lá fazendo as minhas atividades aqui em casa. A gente tem muita coisa pra fazer em casa também. Ainda mais isso é um meta-humano, né? Tipo, tá dando aula pra fazer várias coisas ao mesmo tempo. Exato. Não, se eu tô dando aula é mais complicado. Não dá pra eu fazer outras coisas enquanto eu tô dando aula. Mas eu assistindo aula, aí sim. Se liga, não. Então não vou ser hipócrita e falar, não, vocês têm que ligar a câmera, vocês têm que provar que vocês estão assistindo a minha aula. Tá. Tá bom. A ideia é, eu quero que vocês aprendam o conteúdo. A maneira como vocês vão fazer isso, fica com vocês, tá? Eu aprendo bastante. Quando eu tô lavando louça, tô escutando alguma coisa assim, eu sempre faço isso, né? Durante o dia. Bota a louça, vou lavar a louça, vou limpar a casa, eu boto alguma coisa no YouTube pra aprender, alguma aula, algum podcast, alguma coisa nesse sentido. Acho bem legal.
isso como iniciativa de aprendizado. Então, cada um vai utilizar a ferramenta de aprendizado que mais lhe aprouver. Não interfiro nisso. Não acho que exista uma forma correta de aprender. Não, você tem que estar assistindo aula, você tem que estar participando. Ninguém tem que nada. Cada um sabe como é que aprende. Tá? Então, feito isso, a gente passa então para a aula de conteúdo propriamente dita, né? Conceitos introdutórios aqui. Como é que tava, meu Deus do céu? Peraí. Aqui. Então, algumas discussões preliminares para a gente poder entrar na nossa discussão sobre a atmosfera. Então, de onde é que vem a climatologia? A climatologia vem de onde vem todas as ciências, né? Do desejo humano pela compreensão dos fenômenos naturais, né? Com vistas a, primeiro, tem um elemento de satisfação pessoal, de curiosidade, mas a maior parte das ciências naturais, elas realmente se desenvolveram com uma finalidade bem prática, que era o de conseguir transcender as limitações que o mundo natural nos impõe. A gente vai ver isso na próxima aula de população. O quanto que a espécie humana é uma espécie muito frágil, né, em termos biológicos. Não era para a gente ter de forma alguma sobrevivido nesse planeta. A gente só conseguiu sobreviver porque a gente teve o desenvolvimento cerebral, né? Então, a partir desse desenvolvimento cerebral, a gente conseguiu driblar as limitações que o mundo natural nos impunha. Pode reparar, a gente é uma espécie, a gente não tem força física, a gente não tem boa visão, a gente não tem bom olfato, boa audição, nada, a gente não presta para nada, né? Então é graças a essa capacidade nossa, né, de compreender o ambiente, né, e conseguir transcender as suas limitações, né, é que a gente conseguiu sobreviver. Então, tipo, não quero pegar chuva, eu construo uma casa, né? Não quero ficar caçando e coletando coisa no meio da mata para comer, eu vou plantar, eu vou cultivar, vou criar os meus próprios animais, né? A gente foi, ao longo da história, desenvolvendo essas artimanhas, essas técnicas, para a gente conseguir, né, driblar essas limitações que o meio natural nos impunha. Com o clima, isso vai ser muito, muito forte, né? Porque os tipos climáticos do planeta, eles sempre impuseram grandes dificuldades para o ser humano. Então, é falta de chuva, é excesso de chuva, é lugar que é muito quente, é lugar que é muito frio, né? Então, sempre o ser humano, quando ele queria povoar esses novos territórios, era de vital importância compreender como é que a atmosfera daquele lugar se comportava para poder, né, utilizar-se, né, utilizando-se desse conhecimento, conseguir pensar no que ele ia fazer para conseguir ocupar aquele espaço. É muito frio, que tipo de roupa que eu tenho que usar? É seco, que tipo de planta que eu vou conseguir comer aqui? Que tipo de artimanha aqui no plantio eu vou ter que fazer? E assim a gente foi transcendendo. Então, a mesma origem que teve qualquer outra ciência, né, da gente conhecer, da gente tentar driblar as dificuldades que o meio natural nos impõe. Sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, eu costumo dizer que a climatologia é a mais geográfica das ciências. Tá? Por quê? Se a gente pensar o que é a geografia, é a ciência que estuda a relação entre a sociedade e a natureza. Então, o clima, ele representaria aí a natureza, né? Então, o estado da atmosfera e como a sociedade se apropria desse estado atmosférico, né? Pode reparar que talvez pareça isso tão natural pra gente, né? Faz tão parte da nossa vida, tudo aquilo que é muito parte do nosso cotidiano, a gente não para pensar, né? Mas acontece sim, né? Da gente ter uma influência assim, muito forte
né, dos estados atmosféricos em tudo que acontece na nossa vida, em tudo que a gente faz. Né? Para começo de conversa, o diálogo. A atmosfera é um grande assunto. E eu diria até que é o assunto puxador de assuntos. Sobre o que você conversa quando você entra num elevador com um desconhecido. O que você fala? Meu Deus, tá quente hoje, né? Nossa, como tá frio. Nossa, quando é que vai parar de chover, meu Deus? Não aguento mais. Então, ele é um iniciador, os tipos de tempo, né, os estados da atmosfera são iniciadores de diálogo e, né, quando acaba o assunto, você está conversando com alguém, né, às vezes você está no ônibus e tal, conversando com um desconhecido, quando acaba o assunto, você reinicia aquela sensação, aquele clima, assim, de pô, acabou o assunto, não tem mais nada para falar, você reinicia o assunto falando do tempo. Então, é um grande puxador de assuntos. Todo mundo fala sobre o tempo. Todo mundo. Não interessa o seu grau de instrução, não interessa a sua condição social. É um assunto sobre o qual todo mundo consegue falar, sobre o qual todo mundo tem uma opinião. Né? Você tem o seu tipo de tempo preferido. Você gosta mais do frio, você gosta mais do calor, você gosta mais do tempo seco, você gosta mais do tempo chuvoso. Todo mundo tem uma posição formada a respeito do tempo. Então é uma coisa que a gente dialoga bastante sobre isso. Né? A vestimenta, então o tipo de roupa que a gente vai utilizar, então se tá mais frio a gente vai botar uma roupa mais pesada, se tá mais quente a gente vai botar uma roupa mais leve, isso varia geograficamente também, né? Então a vestimenta, claro, ela é um produto cultural também, mas ela tem, sim, é inegável, um grande elemento do estado da atmosfera na sua configuração. A produção agrícola, então que tipo de cultivo é feito em cada região do globo. De novo, a gente tem, isso é também um produto tecnológico, né? A gente consegue fazer com que áreas que não têm uma vocação para um determinado tipo de cultivo passem a ter, né? A partir de melhoramento genético, a partir de irrigação e tal, mas ainda assim, grosso modo, né, ainda permanece aquela coisa de cultivos típicos da região tropical, cultivos típicos das latitudes médias. Né? Então, e a questão das safras também, né? Os cultivos têm épocas. Tem época do morango, tem época de... Cada fruta você vai ter a sua época que você tem uma produção maior e aí você tem com isso uma variação do preço. Vocês podem reparar agora, por exemplo, né, inverno, é uma época que o preço do leite sobe muito. Pode reparar nisso. Todo ano você tem esse ciclo. O preço do leite sobe muito no meio do ano e ele baixa no final e no começo do ano. Né? Por quê? A maior parte da pecuária brasileira ainda tem bastante pecuária extensiva no Brasil. Né? E a produção de leite, mesmo a produção intensiva, ela depende da ração e a ração depende da terra. Né? E no inverno a produção é reduzida. Né? Então você gasta mais no inverno para produzir o leite. Então isso vai se refletir no aumento do preço. Tá? Então a gente observa isso, a gente observa essa flutuação climática, essa flutuação aí das temperaturas e da precipitação. Claramente a gente sente isso nas gôndolas do supermercado. A alimentação, então, isso também, né, sempre é um produto cultural, né, que eu não entendo como é que a gente pode, durante o almoço, assim, numa quarta-feira, a gente comer feijoada. Nunca entrou na minha cabeça, assim, depois a gente volta pro trabalho, mas ok. Né? Mas a ideia é de que você, num dia mais quente, você vai conseguir se alimentar somente com alimentos mais leves, e aí no inverno você quer alimentos mais pesados. Uma grande evidência disso é que as crises de doenças cardíacas e de diabetes acontecem muito mais no inverno do que no verão. Né? Porque a gente come mais doce, a gente come mais gordura no inverno, né? A nossa alimentação é mais pesada, ela é mais energética no inverno, a gente gasta menos energia. Né? O planejamento das atividades diárias, se
Se você vai fazer churrasco, se você vai passar chapinha, se você vai na praia, né? Tudo isso você observa o estado da atmosfera. Então, vamos fazer o churrasco? Depende, se chover não vai dar certo. Vamos na praia também, se chover não vai dar certo. Chapinha, né? Também não vai dar ruim se você fizer. Mas também para chapinha não pode estar muito quente, porque você vai transpirar, vai estragar tudo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Para a saúde, é bem óbvio assim a relação, né? Parece que ela foi meio ignorada. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui, peraí. Esse livro aqui também é bom, ele não tá como na nossa bibliografia, mas ele é uma sugestão bem interessante para a gente falar sobre essa relação entre clima e saúde. Ele chama Clima e Percepção Geográfica. É de uma professora da Federal de Santa Maria, já falecida, chama Maria da Graça Barros Sartori, que ela vai falar sobre essa questão, né, das preferências climáticas que a gente tem e um pouco sobre as doenças também, né, como a incidência de doenças ela varia em função das estações do ano e do estado meteorológico. Tá? Então, sim, a gente observa claramente uma relação na saúde humana com a atmosfera. Tá? A gente tem doenças que elas são mais recorrentes em determinadas épocas do ano. Para o mar, a navegação e a pesca. Tá? Eu não sou entendida do mar, né, mas é bem óbvio assim, a interferência que o tipo climático vai ter sobre a navegação. Eu me lembro, tinha um aluno meu que contava essa história, que eles estavam na praia do Campeche, na ilha do Campeche, e aí tem aqueles barquinhos que fazem a travessia ali para a ilha do Campeche, e falam, vocês ficam aí tempo que é 4 horas, né, que eles ficam, mas se for chover, se o tempo for virar, alguma coisa assim, vocês têm que voltar, né, a gente pega vocês antes, tá bom. Cara, tipo, bateu um vento, assim, a hora que o vento mudou de direção, que, tipo, se você é um leigo, talvez você não perceba, mas o cara que tá trabalhando ali no barco, ele tem que ficar atento a isso. O vento deu uma mudadinha de direção, os donos dos barcos já entraram ali na praia gritando, volta, todo mundo desesperado, mandando a galera tudo recolher o acampamento pra poder pegar o barco de volta pra ilha de Santa Catarina. Porque eles sabiam, né? Aquela virada de vento significava que estava vindo uma tempestade logo e, tipo, se você não evacuasse a área, ia todo mundo ali ficar na praia, na tempestade isolado, sem conseguir voltar para a ilha maior. Né? Então a gente precisa, né? O estado atmosférico ele vai ter grande interferência aí no cotidiano dos navegadores. A pesca, a mesma coisa. A pesca ela também vai ter influência da questão das fases da lua, né, por conta das marés, né, você vai ter épocas que os peixes vão estar mais agitados, que eles vão estar mais próximos e tal, mas também vai interferir, né, no ciclo reprodutivo, né, os períodos, né, as estações do ano vão interferir aí nos ciclos reprodutivos dos peixes, com resultados óbvios aí para quem depende da pesca, né, tem um período do ano que a pesca tem que ficar em pousio, você não pode pescar, que é o período reprodutivo. Tá? O planejamento e a produção industrial, a indústria da moda, grandemente regida aí pela variação das estações do ano. Então, nos meses que antecedem o inverno, você tem uma produção maior de roupas mais pesadas. Nos meses que antecedem o verão, você tem uma produção de roupas mais leves. Filtro solar, medicamentos, a indústria alimentícia, a indústria do turismo, tudo vai ter grande influência assim dessa ciclicidade das estações do ano. E para fins bélicos também, as guerras, né, elas têm uma componente importante aí da interferência dos estados atmosféricos. Alguns exemplos que a gente pode citar em relação à Guerra do Vietnã, por exemplo, né? Que, cara, os norte-americanos definitivamente eles não estavam preparados para
lutar num lugar onde chovesse tanto. Né? Vocês lembram do filme que fala lá do Forrest Gump? Ele fala, um dia começou a chover e não parou mais pelos próximos 4 meses. Bem-vindos à Ásia de monções. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Realmente, começou a estação da chuva começa de repente e não para mais ali, vai direto. Então você lutar no meio da mata, né? Aquela barreira toda, né? Aquele monte de água correndo na sua bota é um negócio um pouco mais complicado, né? Então esses diferentes ambientes, a maneira como o clima se comporta nos diferentes ambientes da Terra pode sim ter uma influência sobre alguns momentos decisivos da humanidade. Professora, você está sendo determinista. Tô. Eu quero que alguém me prove o contrário. Quero que alguém me prove tudo isso daqui que a gente acabou de falar, né? Que não tem influência do clima em nada. O homem é só cultura, o homem é só economia, não tem. A base natural não serve para nada nele. Né? Ora, se a base natural realmente não serve para nada para a humanidade, se a gente consegue, né, a gente tem a economia, tem a política toda, né, para transcender todas essas limitações mesmo, se isso é verdade, por que está todo mundo preocupado com o aquecimento global? Né? O planeta está aquecendo, não tem problema, a gente não é influenciado pelo clima. Isso não tem determinação nenhuma nas nossas vidas. E não é verdade, todo mundo preocupado, é uma questão que preocupa toda a galera. Então, sim, né, a gente tem sim, né, o clima ele vai interferir bastante na nossa vida, que a gente está muito alienado da natureza, né? Esse processo todo de culturalização do bicho homem fez a gente se alienar demais da natureza e a gente não percebe, a gente faz as coisas no automático, a gente não percebe a interferência que as entidades naturais têm para a nossa vida, né? Então a ideia, né, eu convido vocês a começar a prestar um pouquinho mais de atenção a isso, né, de começar a prestar atenção, né, no quanto que as suas decisões elas são influenciadas, né, pelos tipos climáticos e meteorológicos, tá? Algumas origens dos termos, né? A palavra atmosfera. Qual é a origem da palavra atmosfera? Os livros didáticos, principalmente da escola básica, vão trazer que a atmosfera significa em grego a esfera de ar. Não, né? Não é isso o que significa. Não é a esfera de ar que envolve a Terra. É um significado um pouco mais profundo do que isso. A palavra atmosfera, a gente consegue rastrear a origem dela ao vocábulo sânscrito, que está aí a transcrição dele em sânscrito, e se lê Atman, tá? Que aí passa para o grego, né, dizendo-se anemos. Então o Atman do sânscrito vai para anemos do grego, né, e também aí estando a atmosfera. Tá? O que significa o Atman em sânscrito? Significa o espírito que tudo envolve. Para vocês entenderem a profundidade desse conceito, né, tem que pensar um pouquinho o que é a concepção de Deus, né, e da vida para os hindus. Tá? Diferentemente do que a gente pensa aqui no Ocidente cristão, né, Deus não é simplesmente uma pessoa, né, que cria outras formas de vida. Deus, para os hindus, ele está em tudo. Né, ele faz parte de tudo. É uma energia que permeia tudo. Né, que entra em todos os animais, que entra em todos os seres humanos. Né, isso é compartilhado com todas as entidades vivas e não vivas do planeta. Tá? Então essa né, no sentido de espírito, né, porque é uma coisa invisível, né, é uma coisa incompreensível, mas é a coisa que nos é doadora de vida. Né?
E a vida de todo mundo, né, é compartilhada com esse espírito. Então esse espírito compartilha a sua vida com todo mundo, com todas as entidades vivas e não vivas da superfície, e todas essas entidades vivas e não vivas também compartilham de vida com esse espírito. Então a gente está vivo num momento, depois a gente não está mais, e essa energia ela volta a ser parte do ambiente, ela é compartilhada depois, né, vai sempre voltando a ser compartilhada com os outros elementos que estão lá, né? Se você for parar para pensar, o que é isso, esse espírito que tudo envolve, se não é o ar? Né? Um negócio invisível que envolve tudo, que está em todos os animais, em todos os seres humanos, em todos os minerais, né, que interage com tudo, que envolve tudo, mas é invisível, mas está em todos os lugares e é o doador de vida. Se não é o ar o doador de vida, pensem, qual é o primeiro critério que você utiliza para saber se um animal ou se um ser humano está vivo? A primeira coisa que você olha é se ele está respirando. É ou não é? Bate aquela, você vê aquela pessoa, aquele animal ali jogado no chão, você fala, tá respirando, tá vivo, tá só dormindo. Aí você tranquiliza. Se ele tá respirando, aí, se ele não tá respirando, aí que te acende o alerta. Então existe muito realmente essa associação na nossa cultura do ar como sendo a própria vida, né? Então você insufla o ar, né? Estar vivo significa, né, fazer parte desse Deus que tudo envolve, e estar morto significa não estar contribuindo mais, né? Não estar tendo mais esse movimento de receber e doar esse espírito o tempo todo para as outras entidades, né? Não fazer mais parte disso, pelo menos temporariamente, né? Como vai dizer os hindus, tá? No idioma grego, a gente tem também, a partir desse Atman, né, que vai para o idioma grego como anemos, a gente tem também a derivação da palavra alma. A palavra alma também tem a mesma origem de anemos, que é o vento, que é o ar. Tá? O que é a alma? Né? Pensando nessa dualidade grega, né, de que existe o corpo e existe a alma. A alma é a parte viva do corpo. Né? Então, quando a alma deixa o corpo, você não está mais vivo, você é só matéria. Então, de novo, a alma, o que é? Ela é essa coisa invisível que a gente não consegue definir muito bem, mas é ela que significa a vida, é ela que doa a vida dentro do corpo. Tá? Então percebam o quanto, né, que o próprio conceito, a própria palavra, né, a atmosfera, ela está tão ligada à existência de vida no planeta. Tá? Eu lembro uma vez que uma aluna me perguntou em sala se a gente não ia fazer trabalho de campo de clima. Né? Aí eu falei, sim, vamos, o trabalho de campo de clima vai ser o mais longo da sua vida. Ele começa no instante em que você nasce e ele só termina no instante em que você morre. O tempo todo a gente está estudando a atmosfera. É que é tão natural que a gente não percebe. Mas a gente está o tempo todo preocupado com a atmosfera, a gente está o tempo todo preocupado com o ar que a gente está recebendo. Se não está, deveria. Porque isso faz muito bem para o cérebro, né? Uma oxigenação adequada do corpo humano faz muito bem para o funcionamento cerebral. Basicamente, as técnicas de meditação consistem nisso, né? Em exercícios de respiração, né? Em termos de tranquilização e tal. Tudo isso para dizer o quê? Né? Da importância da climatologia para a nossa vida, né? Da gente compreender, da gente ter essa nova visão aí a respeito do ar, que a gente não para pensar, né? Na importância do ar para a nossa vida, né? Tudo aquilo que é muito natural, a gente não para pensar,
né, no trabalho que o universo deu para chegar até aqui. Né? A palavra clima, por sua vez, tem uma origem um pouco menos um pouco menos poética, assim, né? A palavra clima vem do grego klina, que quer dizer inclinação. Né? Vocês devem ter visto alguma coisa em cartografia, né? Chama carta clinográfica. Eu lembro que eu fiz esse exercício quando eu estava na graduação, né? Uma carta que mostra as inclinações do terreno, enfim, né? Só para dizer que esse prefixo clina significa inclinação. Vocês vão ver em oceanografia também a termoclina, a picnoclina, né? Um monte de clina que tem ali no oceano. Então, inclinação por quê? Porque você tem os raios solares incidindo sobre a superfície terrestre com diferentes inclinações ao longo do ano. Vocês podem observar a sombra do poste, ela vai ter comprimentos diferentes ao longo do ano, que tem relação direta aí com a quantidade de insolação que está agindo sobre a superfície terrestre e aí, consequentemente, sobre as temperaturas e sobre o ciclo de chuva que a gente tem nesse determinado lugar que a gente estiver observando. Tá? Bom, historicamente, todas as civilizações, todas fizeram algum tipo de teorização sobre o clima. Tá? Muitos, obviamente, não chegaram até nós, mas todas as civilizações fizeram algum tipo de teorização sobre os tipos climáticos, do contrário, não teriam sobrevivido, né? Dado que a compreensão, né, do tipo climático das diferentes regiões que a gente foi ocupando ao longo da história era de fundamental importância para uma determinada civilização conseguir se instalar naquele terreno. Muitas das disputas de terras ao longo da história, na antiguidade, vão ter estreita relação, né, com o tipo climático que se instalava ali. Tá? Então, para a cultura ocidental, o que a gente pode destacar? Né? As sistematizações dos gregos. Então, a gente cita aí duas obras, a primeira delas do Hipócrates, em 400 a.C., a estimativa, chamada Ares, Águas e Lugares, que é uma tentativa de relacionar os tipos do ambiente que são produzidos, né, as relações entre o ambiente e a saúde e o comportamento humano. Tá? Então, como o ambiente vai interferir na nossa saúde e sobre o nosso comportamento. É claro que a gente está numa época em que o determinismo geográfico é muito forte, né, o pensamento determinista é muito forte. Então, sim, acreditava-se que o clima era o principal determinante da saúde e do comportamento humanos. Mas recentemente, assim, lá pelo século XVIII, XIX, essa visão vai mudando, né? A gente passa para colocar os agentes patógenos como os grandes desencadeadores de doenças. Então são os vírus e bactérias os grandes desencadeadores das doenças. Mas hoje essa visão vem voltando um pouquinho a ser, né, resgatando um pouquinho essa vibe do que eram os gregos, né? Essa noção de que o ambiente não pode ser desprezado. Então, quando você está falando de epidemias tropicais, por exemplo, a dengue, né? O elemento climático ele não pode ser desprezado. Né? Claro que não é exclusivo, tem dengue até na Sibéria, né? Mas é importante, né? A gente são locais mais propensos à ocorrência desses patógenos, né? E o Meteorológica do Aristóteles em 350 a.C. A origem dessa palavra meteorologia, o que significa? Meta, o que significa meta? Que está além, que está acima, né? Oros é a superfície terrestre, né? Daí orografia, que vocês vão ver na disciplina de geomorfologia. Então, meta-oros, né, são as coisas que estão acima da superfície terrestre. Os fenômenos que acontecem acima da superfície. Então, é a atmosfera, né, o comportamento da atmosfera. Os gregos dão outro significado a isso, né, eles colocam como meta-oros
também as coisas que acontecem, os fenômenos, as divindades, né? Porque as divindades elas estão, né, acima, elas estão no outro plano, vamos dizer assim, elas também estão acima da superfície, né? Mas depois toma esse sentido laicizado aí de ser a ciência, né, que estuda, né, o que está, né, exatamente, né, os fenômenos que estão aí sobre a superfície, né, os fenômenos atmosféricos. Tá? Oi, quem me chama? O período das grandes navegações vai representar um acréscimo muito grande de informação aos tipos climáticos. Por quê? Porque se você está na Europa, a Europa toda é muito pequena, né? Você anda pequenas extensões territoriais dentro da Europa, você muda completamente a unidade climática em que você está, né? Quando você pega o continente americano, cara, não. Né? O continente americano ele tem paisagens vastíssimas em que você está dentro da mesma unidade climática praticamente, né? O mesmo tipo de paisagem. Tanto que quando começa a geografia aqui no Brasil, que a geografia no Brasil ela é trazida principalmente por geógrafos franceses, a tipologia das escalas de análise da paisagem, tipo, o que é macro, o que é meso, o que é micro, vai de 10 a 100 quilômetros, de 1 a 10 quilômetros, cara, que é um negócio que não faz o menor sentido dentro da América do Sul, né? Para dar um exemplo, né, de história pessoal aí para vocês tentarem entender o que eu tô falando, né? Meu namorado é carioca. E aí você pega o estado do Rio de Janeiro, é um estado muito pequeno, e o estado do Rio de Janeiro só tem 2 unidades geomorfológicas, a praia e a serra. Então, o tipo climático ali dentro do Rio de Janeiro muda muito rápido, né? Você tem um calor do inferno ali na Baixada, né? Você subiu a serra 1 hora de carro, já é completamente diferente, já é mais friozinho. E ali dentro das cidades da serra você consegue também perceber algumas mais nuances climáticas ainda, né? Então uma coisa é Petrópolis, outra coisa é Resende ali, Visconde de Mauá, né? São unidades climáticas bem diferenciadas, né? Em curtos espaços, né? Que é mais ou menos o que acontece na Europa, né? Então, né, uns litorais muito recortados, regiões muito montanhosas e tal, então pequenas distâncias que você anda, você tem uma mudança de tipo climático bastante nítida, né? Quando você pega para o interiorzão do Brasil, né, que são paisagens muito mais amplas, né, aí a coisa muda bastante de figura. Você consegue viajar quilômetros e quilômetros e é a mesma paisagem que você está observando. A gente faz, às vezes, viagens, né, quando a gente podia viajar. A gente gosta muito de viajar pelo interior do Rio Grande do Sul. E aí eu lembro que ele ficava bem impressionado assim com a vastidão das paisagens. Tipo, você roda o dia inteiro de carro dentro do estado do Rio Grande do Sul e tipo, é a mesma paisagem ali dentro da campanha gaúcha. Sabe? Parece que não muda assim. Realmente, a gente teve um dia... meu Deus, foi... Teve um dia que a gente fez num tiro só, cara, de Livramento até São Borja, passando por Alegrete. Quem conhece, cara, sabe? Mano, isso é muita coisa. Mas, tipo, não tem grande variação geomorfológica, climática. Quando passa a linha Alegrete, dá a sensação ali de que é um pouquinho mais seco, né? Mas nada muito diferenciado em relação ao que você via, por exemplo, até Bagé, alguma coisa assim, né? No dia anterior da viagem. E era uma coisa que ele ficava impressionado bastante, assim, tipo, você roda o dia inteiro, né? E você tá na mesma unidade paisagística, no mesmo tipo climático, não mudou nada a sua sensação térmica. Quando você tá no Rio de Janeiro, você andou 1 horinha só de carro, tipo, já é outra coisa, né? Subindo do Rio pra Petrópolis. Então, mais ou menos isso, né? Tudo isso para dizer o quê? O quanto que isso surpreendeu os navegadores,
quando eles chegaram aqui no Brasil, ou então na América Espanhola, a mesma coisa, né? Os tipos paisagísticos que você tem na América do Sul são muito mais vastos, muito mais amplos do que o que você tinha na Europa, tá? Consequentemente, né, tipos humanos também bastante diferenciados, tá? Que são muito difíceis do colonizador europeu de compreender à primeira vista. Então, uma questão que a gente faz é sempre, quando a gente não compreende um assunto, das duas uma, ou as duas. Ou você cria uma idealização daquele tipo, daquele conhecimento, daquela entidade que você não entende, né? Ou você cria uma relação, né, que seria o determinismo, tá? A gente vai ver aqui nos textos, isso vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Olha esse trecho da carta do Pero Vaz de Caminha. Ele diz assim: contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora assim os achávamos como os de lá. Bom, se vocês se lembram das aulas de história, vocês se recordam mais ou menos a região onde foi que os portugueses aportaram. Foi em Porto Seguro, mais ou menos por ali, na Bahia. Cara, Bahia, né? Eu acho muito pouco provável que realmente o clima da região, não conheço o litoral baiano, mas eu acho muito pouco provável que seja isso daí que ele está descrevendo. A terra em si é de muito bons ares frescos e temperados. Professora, mas naquele tempo tinha Mata Atlântica. Ah, tá, não, com certeza. A mata consegue, né, aplacar o rigor do calor baiano, não. Tá certo? Aham. Não, né? Então eu acho muito pouco provável, né, que o clima da Bahia realmente fosse de muitos bons ares frescos, né? Tipo, aqui é tranquilo, aqui é maravilhoso, aqui é fresquinho, igual é fresquinho lá na Europa. Aham. Vai nessa, né? Então o que ele está fazendo aí? Ele está idealizando o tipo climático que foi encontrado. Ele está criando uma ideia sobre algo que ele não compreendeu ainda, no sentido de fazer uma propaganda do que você tinha, da terra que você tinha encontrado, mas que de qualquer forma tem muito pouca probabilidade de efetivamente corresponder à realidade, né? Outro texto para a gente analisar também isso, né? Essa influência da descoberta da América sobre o clima. Um texto do Montesquieu, que ele vai dizer assim: já observamos que o grande calor debilita a força e coragem dos homens, e que em climas frios eles possuem um certo vigor de corpo e mente que os torna capazes de ações longas, dolorosas, grandiosas e intrépidas. Isso também foi considerado verdadeiro na América. Os impérios despóticos do México e Peru estavam próximos da linha do Equador aí no caso, e quase todas as pequenas nações livres estiveram e ainda estão próximas aos polos. O que ele está dizendo aqui, né? Que os povos de clima frio eles são mais fortes, eles são mais corajosos, enquanto que os povos de climas quentes eles são mais indolentes, eles são mais fracos, né? Mostrando aí uma noção de superioridade ou inferioridade entre os tipos humanos. O que foi, né, um dos elementos que foi utilizado, por exemplo, para justificar a escravidão durante muito tempo, né? Então existiriam determinados povos da terra que seriam mais indolentes, não seriam propensos ao trabalho e que, portanto, deveriam ser escravizados para que eles produzissem, né? Para que eles, né, somente forçados é que eles conseguiriam produzir, né? Do contrário, eles não produziam nada, né? Então é o tipo de percepção que acontece quando você não conhece o objeto, né? Um objeto extremamente diverso do que você conhece, são culturas muito, muito diferentes, e você não entende como é que essas populações elas conseguiram lidar com o clima, que talvez uma percepção que seja pessoal, né? De que frio a gente fica com mais força, calor a gente fica mais molenga, né? Você não entende que as culturas elas são muito mais do que isso, né? Que as culturas elas conseguem sim, né,
transcender alguma limitação natural, se é que essa limitação natural ela vai existir nesse nível, né, a ponto de realmente determinar personalidades, de determinar caráter, né? Em termos de medição das variáveis atmosféricas, a gente destaca a invenção do termômetro, que é um instrumento que a gente utiliza para medir a temperatura, pelo Galileu, no ano de 1593, e do barômetro, que é um instrumento que a gente utiliza hoje para medir pressão atmosférica, que foi inventado pelo Torricelli em 1643, né? O termômetro, o Galileu já tinha essa intenção, né, de medir a temperatura, então qual é o princípio, né, que com a dilatação dos materiais você teria a maior quantidade de energia de um material faria a dilatação daquele líquido ali dentro do tubo, né, e a medida dessa dilatação é que seria uma medida de temperatura. O barômetro foi um negocinho um pouco mais complicado, porque o Torricelli ele já tinha percebido que conforme você vai subindo a montanha, parece que vai faltando ar, né? É aquela coisa que a gente sente que o ar vai ficando cada vez mais rarefeito, né? Então a intenção do Torricelli, quando ele inventa esse instrumento, né, para medir a pressão atmosférica, a intenção dele, na verdade, era medir a altitude. Era a partir das diferenças de pressão ele conseguir, né, fazer uma estimativa do quanto essa montanha tinha de altura, outra, fazendo esse estudo comparativo, tá? O que o Torricelli não contava com a astúcia da atmosfera é que a pressão atmosférica ela não é um negócio fixo, né? Então, do tipo, eu cheguei ali no topo da montanha, está medindo 900 milibares hoje. Se eu for amanhã, vai estar medindo outra coisa, né? Não é sempre. A pressão atmosférica ela muda, né? A altitude não muda, né? Quantos metros tem a montanha? Isso não muda assim de um dia para o outro, mas a quantidade de ar que tem ali em cima da montanha sim muda de um dia para o outro, né? Então essa percepção, né, que a quantidade de ar muda nos locais onde você está de um dia para o outro, né, vai ser fundamental para o desenvolvimento da meteorologia posteriormente. Então o barômetro ele acaba se tornando então um instrumento que é usado para medir a pressão do ar e não mais a altitude. Claro que existe, né, medição de altitude pelo barômetro, mas ela é mais aproximada, assim, né, não é muito exata. Tá? Algumas datas que a gente pode destacar: em 1873, a fundação da Organização Meteorológica Internacional, que no ano de 1950, no pós-guerra, vai receber o nome de Organização Meteorológica Mundial. Ela é parte da ONU, né? Qual é a ideia? A ideia é de que, tipo, é uma época que a humanidade está realmente bem preocupada com a previsão do tempo, né? Já ao final do século XIX, né? Com melhorias nos sistemas de previsão do tempo. E rapidamente a humanidade percebe que a previsão do tempo é uma atividade que tem que ser colaborativa. Tá? Por quê? Não adianta nada a gente olhar somente as nuvens que estão aqui agora. Porque as nuvens que estão aqui agora vão me falar sobre como é que está o tempo aqui e agora. Tudo bem que elas podem me dar indícios do que pode acontecer. Mas se eu souber o que está acontecendo no meu entorno, cara, muito melhor. Muito melhor para a gente perceber essa possibilidade do tempo virar, né? Então eu tô aqui em Floripa, mas eu tenho, né, toda a minha família ali em São Paulo, a gente fica, né, toda hora se comunicando. E a minha mãe vai perguntando, tá frio aí? Esfriou? Choveu? Tal, para ela ir se programando em São Paulo, que dia que ela vai lavar roupa, que dia que ela vai no mercado, né, em função aí da chuva. Então ela sabe, choveu aqui hoje, chegou a frente fria aqui hoje. Ela tem um dia e meio ainda lá em São Paulo para continuar fazendo as coisas na rua, porque no dia seguinte vai chover e ela não vai mais conseguir fazer nada lá, né? Então a gente fica, né, esperto com isso. Quem mora longe da família também deve ter alguns desses esquemas. Então eu fico falando para minha mãe qual que é a previsão do tempo, dizendo como é que estão as coisas aqui, porque o trajeto da frente vai ser igual. O tempo já virou aí, já fez sol aí, tipo,
Passou a frente fria lá, aqui já abriu o sol, beleza, daqui um dia e meio, né, um dia e meio já vai abrir o sol lá em São Paulo também, porque a frente vai se dissipando, tá? Então esse trabalho colaborativo, ele é fundamental para que todo mundo consiga fazer previsão do tempo, porque a previsão do tempo é uma atividade muito importante para todo mundo. Então é legal, né? Todo mundo tá se ajudando. Então, a princípio, é essa a intenção da Organização Meteorológica Mundial, né? Elaborar estratégias de colaboração, né? Na obtenção e no compartilhamento de dados meteorológicos. Tá? Em termos de tradição de pesquisa, é uma coisa que acontece na climatologia, mas se estende a praticamente todas as ciências, a gente poderia dizer, né? Salta à vista a diferença que a gente tem no avanço das ciências no hemisfério norte e no hemisfério sul da Terra. Porque é no hemisfério norte que está a maior parte das nações desenvolvidas do globo, são as nações que fazem pesquisa, enquanto que no hemisfério sul a gente está um pouquinho mais para trás, né? O Brasil, que é a maior nação do hemisfério sul, poderia exercer alguma liderança nesse sentido? Poderia. Mas ao longo da nossa história a gente nunca investiu seriamente em ciência e não tem perspectivas desse quadro mudar no próximo século, né? Então, a gente observa, sim, essa defasagem entre o conhecimento de meteorologia e climatologia que a gente tem no hemisfério norte e o que a gente tem no hemisfério sul, tá? Só que tem um pequeno problema com isso. Se vocês forem observar, deixa eu pegar o meu globo aqui. Se vocês forem observar aqui a Terra, aliás, deem tchau para o globo, porque eu comprei um novo, deve chegar amanhã. Esse aqui já deu, né? Já tá todo quebrado, já solta aqui os hemisférios e tal. Mas enfim. O que a gente observa? Claramente aqui no hemisfério norte e no hemisfério sul. É que salta bastante à vista a assimetria que existe entre os hemisférios sobre a distribuição de continentes e oceanos. A gente não tem uma distribuição igual, equivalente, de continentes e oceanos pela Terra. O hemisfério norte tem muito mais continente do que o hemisfério sul. E embora os estudos em oceanografias também estejam bastante defasados em relação a outras ciências da Terra, a compreensão dos processos oceânicos, cara, é muito de fundamental importância para o entendimento do clima. Então, olha que interessante, a gente tem um hemisfério que é mais atrasado em termos de pesquisa, que é o hemisfério sul, que é o hemisfério que contém água. Tá? A oceanografia, dentro das ciências da Terra, é a mais atrasada das ciências. Então, o hemisfério sul é atrasado 2 vezes. Atrasado por depender da oceanografia e atrasado por contingências econômico-políticas que fizeram ele ser, um hemisfério muito mais pobre do que rico. E aí a gente fica meio nessa saia justa aí com a climatologia, tentando entender o clima do planeta sem conseguir entender muito bem o que se passa em metade dele. Mas... bem-vindos à vida dos cientistas. Alguns conceitos, então. A diferença entre as ciências da meteorologia e da climatologia. Então, como definição de objetos de estudo, a meteorologia é a ciência que estuda os fenômenos atmosféricos. Quaisquer fenômenos atmosféricos. Então, se a gente for fazer literalmente,
A meteorologia é a ciência que estuda os meteoros, né? O que é meteoro? A gente acha que meteoro é só as pedrinhas que caem do céu, né? Não. É qualquer tipo de fenômeno atmosférico. Essa é a definição de meteoro. Qualquer tipo de fenômeno atmosférico é um meteoro. Então a chuva é um meteoro, a neve é um meteoro, a neblina é um meteoro, tudo é meteoro, tá? Tudo que acontece na atmosfera é meteoro. Então esses são os objetos de estudo da meteorologia, são os fenômenos atmosféricos. A climatologia, ela tem um objeto de estudo um pouco mais amplo, digamos assim, do que a meteorologia. Então, a meteorologia, ela tem essa preocupação de estudar esses fenômenos atmosféricos em sua individualidade. Então, como vai ser esta chuva, este furacão, tá? Em sua individualidade. A climatologia, ela tem, primeiro, o estudo da espacialização dos fenômenos climáticos, ou seja, por que em determinadas zonas da Terra, determinados eventos climáticos, eles são recorrentes. Não que a meteorologia não faça isso, mas eu vou explicar por que a climatologia faz, né? Em cada espaço da Terra, por que determinado fenômeno é mais recorrente? Então, por que passa tanta frente fria aqui no sul do Brasil? Por que elas chegam até o Acre com mais frequência do que chega na Bahia? Né? Por que tem tanto furacão no sul dos Estados Unidos? Né? Então, essa é uma primeira preocupação da climatologia, a espacialização dos fenômenos climáticos, tá? E principalmente a sua interação com as sociedades. Então, como as sociedades humanas vão se apropriar desse tipo climático, né, na medida em que ele é produtor de paisagens, e o ser humano vai se apropriar dessas paisagens, utilizando-se e transformando essas paisagens. Tá? Então, essa é uma dimensão que a meteorologia não tem, né, a princípio. A princípio, o objeto de estudo da meteorologia é o fenômeno atmosférico. A dimensão humana desse fenômeno fica, por exemplo, com a defesa civil, né, para a meteorologia. Então, a defesa civil é que vai decidir, estou dizendo aí que vai ter uma chuva, vai ter um furacão, a defesa civil que vai decidir o que vai ser feito com os seres humanos que vão ser atingidos por esse evento. Tá? No caso da climatologia, não. Ela tem essa preocupação sobre como esses tipos climáticos, né, como essa sequência de eventos meteorológicos, ela vai determinar os modos de vida das sociedades. Quer um exemplo? Né? Uma coisa que eu falo, já vou dando spoiler aqui, mas é uma coisa que eu falo na aula sobre furacões, né? Que a gente gosta de criticar o consumismo do norte-americano, que ele tem milhares de coisas, que ele tem 2, 3, 4 carros, né, que ele tem várias casas espalhadas pelo país e tal, que ele fica o tempo todo comprando coisas novas e tal. A gente gosta de criticar essa coisa do norte-americano de ter carrões, né, principalmente, né, carros muito grandes, né, todo norte-americano que se preze, ele sonha, né, ou sonha em ter um carro bem grande, bem potente, bem consumidor de gasolina, né, bem provedor de efeito estufa no planeta, né, é aquilo, né, que é o sonho americano, né, a gente critica muito isso, né, pra quê tudo isso, né, pra quê? Porque os caras têm furacão, cara, os caras têm furacão e tem uma defesa civil que funciona no país, na maior parte das vezes, né? Então eles recebem ordem para deixar as suas casas quando tem aviso de furacão passando por ali. Então você tem que pegar sua família, suas coisas, comida, botar tudo, o máximo de coisa sua que você conseguir dentro do carro, porque pode ser que a hora que você voltar, sua casa simplesmente não exista mais. Então, polícia bate na tua porta, sim, isso acontece, polícia bate na tua porta mandando você sair nas próximas horas, porque tá vindo furacão. Tá? Então é muito fácil, né, a gente criticar o modo de vida do norte-americano que precisa ter um carrão. Sim, eles precisam ter um carrão, porque volta e meia eles têm que sair das suas casas e rodar 1.000 quilômetros sem saber se vai conseguir voltar, né? Então, isso é objeto de estudo da
climatologia, né? Como é que os tipos de tempo vão interferir na configuração das sociedades. A maneira, os modos de vida das pessoas. Certo? Feita a distinção entre meteorologia e climatologia, a gente faz a distinção entre tempo e clima, que são também, cara, dois conceitos muito confundidos pela galera. Muito, né? Parece ali na previsão do tempo do SBT, nosso clima. Quero morrer com isso. O que significa, né? Quando a gente fala tempo, né? Não o tempo cronológico, a língua portuguesa tem essa dificuldade, né? Que tem o tempo atmosférico e tem o tempo meteorológico, são as mesmas, é a mesma palavra, né? Tempo, né? Em inglês é weather, né? É weather e time, né? São vocábulos diferentes, né? Mas a palavra tempo no sentido meteorológico aqui sempre, esquece a dimensão cronológica aqui, né? A palavra tempo na meteorologia, o que ela significa? Estado particular e efêmero da atmosfera, caracterizado por um conjunto de valores que, em dado momento e lugar, caracteriza o estado atmosférico instantâneo. Quando eu escrevi isso daí, eu falei, ficou meio redundante, mas eu falei, cara, vou deixar meio redundante assim mesmo, pra galera perceber o que tá em jogo aqui, né? Então, o tempo atmosférico é um estado particular e efêmero da atmosfera. Professora, o que é efêmero? Que dura pouco. Tá? Um conjunto de valores que em um dado momento e lugar, ou seja, é um ponto bem específico, tanto no espaço quanto no tempo, né? Caracteriza o estado atmosférico instantâneo, ou seja, naquele instante. Então eu falo, se está chovendo, né, o tempo está chuvoso, significa que está chovendo neste instante em que eu estou falando. Tá? É diferente de falar que o clima é chuvoso. Tá? Então, quando a gente fala essa noção de tempo meteorológico, ela significa um estado atmosférico muito temporário, né? De possibilidade de mudança em tempo muito curto. Tá? Na climatologia, também, mas tem uma outra vibe. Tá? Na climatologia, a gente entende o tempo, né, como as combinações de elementos atmosféricos que produzem sensações fisiológicas semelhantes. Então, a gente não fala propriamente em tempo na climatologia, a gente fala em tipos de tempo. Como assim? E por que, né, a questão da fisiologia? Para o meteorologista, uma chuva de 300 milímetros, uma chuva de 350, não são a mesma coisa. Tá? Ele está realmente preocupado com essa precisão da medição. Tá? No ambiente tropical, né, tipo, é uma chuvarada imensa, tipo, chega um ponto assim de desastre que não tem mais muito para onde ir desastre, né? Não, aquela vibe do Tiririca, né? Pior do que tá, não fica assim, fica assim. Mas enfim, né, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Às vezes, em termos numéricos, né, não faz tanta diferença assim para o ser humano, né? Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui pra Floripa, que eu tava lá, a gente foi se hospedar no Morro das Pedras, foi em 2000. Não sei se vocês têm uma memória climática assim, mas, cara, foi um ano muito gelado. O ano de 2000, o inverno de 2000 foi muito gelado, e a gente veio pra cá na semana mais gelada do ano, que foi o Encontro Nacional de Geógrafos, que foi ali na UFSC. Eu nunca tinha passado frio, e principalmente naquele nível, assim, eu não fazia ideia do que era frio. Eu sempre vivi em São Paulo, não fazia ideia do que era frio. E a gente estava na praia, eu falei, eu vou ficar aqui até chegar a 0 graus. É para eu saber o que é uma temperatura de 0 graus. Aí a gente fazendo contagem regressiva na praia, né? 10, 9, na hora que o termômetro ia baixando, né? Avançando à noite. 5, tá? 4. Eu lembro que a minha sensação, assim, tipo, quando chegou nos 5 graus, eu já tava congelando, né? Mas quando chegou nos 5 graus, lá no Morro das Pedras, isso. Passou do 5 pro 4, eu sentia, cara, esfriou demais.
Passou do 4 pro 3. Mano! Ui, do 3 pro 2. Jesus! Meu Deus do céu, o que a gente vai ser? Do 2 pro 1. Cara, cada ponto que ia baixando o termômetro ia, sabe, entrando mais em polvorosa, assim, né? 0! Aê! Chegou! Beleza! Estamos na temperatura aqui de 0 graus. Depois que passou do 0, naquela noite a gente foi a -2, naquela noite, eu não senti mais diferença. Tipo, o 0 já era um negócio tão congelante pra mim que eu não senti, aquela diferença que eu sentia do 2 pro 1, do 1 pro 0, eu não senti mais essa diferença do 0 pro -1 e do -1 pro -2. Né? Então, é mais ou menos isso que quer dizer o tempo na climatologia. Então, os tipos de tempo, eles produzem reações fisiológicas diferentes nos seres humanos. Então, para o meteorologista, faz diferença, às vezes, os valores, um valor numérico, né? Talvez para o ser humano não faz tanta diferença assim. Ele tem uma zona ali que ele está confortável, beleza, né? Se sai daquela zona, né, vai ficar o mesmo nível de desconforto para ele. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Tipo, chega um momento que tá tão frio que você não consegue mais perceber tanto desconforto. É claro que eu nunca enfrentei uma temperatura de -15. Eu imagino que seja muito mais desconfortável do que uma temperatura de -2, né? Mas assim, dentro dessa faixa de 0 a -2, eu não consegui perceber diferença. Talvez se eu enfrentasse uma temperatura de -15, eu já ia conseguir perceber. Mas tipo, a gente tem faixas de conforto que, tipo, não varia tanto pra gente. O meteorologista, ele tem aquela preocupação de dizer se a temperatura amanhã vai ser 25, 26 ou 27 graus. Pro meteorologista faz diferença. Talvez pro corpo humano não faz tanta diferença assim, né? Então a climatologia, ela tá muito mais preocupada, isso também pro calor, tá? Essa lógica vale pro calor. Quando eu tô no Rio de Janeiro, a temperatura passa de 42, eu já não sei mais qual a diferença entre 42 e 48, eu já tô morrendo do mesmo jeito, tá? E sim, eu já peguei 48 graus no Rio de Janeiro. É insano. Então, o que eu tava dizendo? Então, a climatologia geográfica, né, ela tem essa preocupação de entender quais são os reflexos, né, dos diferentes tipos de tempo sobre os seres humanos. Por isso que a gente fala, né, de tipos de temperatura, né, de grupos de temperatura, intervalos de temperatura, tipos de precipitação, né, porque não é a mesma... Aquilo que para o meteorologista pode ser coisas diferentes, para nós ele vai produzir eventualmente a mesma reação, o mesmo tipo humano, o mesmo tipo de sociedade ali, tá? Já a palavra clima, o que ela vai significar? Na meteorologia, ela vai significar o conjunto de fenômenos meteorológicos, ou seja, atmosféricos, que caracterizam o estado médio da atmosfera em um ponto da superfície terrestre. Então eu pego alguns anos de dados, né, vou medindo a temperatura toda hora, todo dia, né, pego alguns anos desses dados e tiro uma média. Então eu falo, a média de temperatura de Florianópolis, se eu não me engano, é 22 graus ao longo do ano. Né? Quem olha um negócio desse, fala uma temperatura média de 22, jamais vai achar concebível aquela sensação que eu tive de -2 na praia, ali no Morro das Pedras. É o problema que acontece com a média. Né? Ela mascara as diferentes nuances, os diferentes valores que você tem ali, principalmente os valores extremos. Né? Quando a gente fala, a média de temperatura em Florianópolis é 22. Qual foi a temperatura mais baixa que você já pegou em Florianópolis? Qual que é a mais alta? Com certeza elas estão muito distantes da média. A gente é uma cidade que tem variações muito grandes de temperatura, né? Tem invernos bem geladinhos e verões bem quentinhos aqui também. Tá? Então esse é um problema com o conceito de média. Não tem nada de errado com isso, né? Mas é que o conceito de média, ele tem justamente essa característica e finalidade. A média serve para isso, né? Justamente para mascarar os valores extremos. Quando a gente não está preocupado com valores extremos, a gente quer saber o geralzão.
É uma primeira impressão sobre aquela variável. Tá? Então, esse sentido, né, a palavra climatologia, na meteorologia, ela significa valor médio. Então, a gente fala a climatologia da zona de convergência do Atlântico Sul, né, a climatologia, eu já peguei isso em trabalhos acadêmicos, tipo, a zona de convergência intertropical, nessa época do ano, se afasta muito da sua climatologia. Que pode ser traduzido, né, se afasta muito da sua posição média. Então, quando o meteorologista utiliza essa palavra climatologia, ele está falando de valores médios, ele está falando de posição média das entidades. Tá? Também é um outro entendimento que a gente vai ter na chamada climatologia geográfica. O que é a climatologia geográfica? É a série de tipos de tempo em sua sucessão habitual. Então, como se comporta, né, os tipos de tempo, eles se sucedem, ou seja, tem uma época que chove, tem uma época que é mais seco, tem uma época que é mais frio, tem uma época que é mais quente. Né? Então, é isso que significa os tipos de tempo. Se tá chuva, se tá muita chuva, se tá pouca chuva. Né? Os tipos de tempo, eles se sucedem, né, mais ou menos da mesma forma ao longo do ano. Né? Mais ou menos da mesma forma ao longo de vários anos. É isso que a climatologia vai estudar, né? Como é que ocorre essa sucessão de tipos de tempo, como é que as temperaturas, as precipitações, elas variam grosso modo ao longo do ano, né? Se existe um padrão dessa variação ao longo do ano e como é que isso pode se comportar sim em variações decadais. Eu posso ter anos mais frios, eu posso ter anos mais quentes, eu posso ter décadas mais frias, eu posso ter décadas mais quentes. Né? Então, esse vai ser o objeto de estudo da climatologia. Né? Como esses tipos se sucedem? Por que naquele local da Terra, sempre mais ou menos nessa época, tem a ocorrência, né, de chuvas mais fortes e de anos em anos acontecem chuvas ainda mais fortes nesse local da Terra. Tá? Então, a climatologia geográfica, primeiro, ela toma as médias como uma primeira aproximação. O objetivo da climatologia geográfica não é o estudo das médias, embora ela seja necessária, né, como uma primeira aproximação, né, do que é aquele tipo de paisagem, né, mas ele está muito preocupado em explicar, primeiro, o dinamismo. Então, quais são os movimentos que acontecem, né? Tem uma época que é assim, tem uma época que é assado, e depois vai ficar cozido, e depois vai ficar frito. Tá? Então, o dinamismo, ou seja, qual é o movimento dessas diferentes passagens de estados meteorológicos. E segundo, uma explicação das excepcionalidades, das chamadas excepcionalidades climáticas, que não são tão excepcionalidades assim, mas é o nome que se dá. Né? Que é por que tem ano que realmente é muito frio, tem ano que é muito quente, tem ano que é muito seco, tem ano que é muito chuvoso. Então, se você observar só a média, você não consegue captar isso, percebe? Por que tem ano que é muito frio? Porque a frente fria ela vem de forma muito forte, as massas de ar frio estão muito fortes. Se você observar só a média, falar a média de temperatura aqui é 22. Você fala, imagina, nunca que num lugar desse vem uma frente fria com essa violência para derrubar as temperaturas abaixo de zero. Sim, vem. Isso acontece aqui. Tá? Então, a climatologia geográfica ela tem essa ambição, né, de entender qual é o chamado ritmo climático. Então, essa recorrência, né, que de anos em anos, de tempos em tempos, e de qual seria aproximadamente esse intervalo de tempo, né, a gente teria um inverno muito mais frio, um verão muito mais quente, uma seca mais forte, uma chuvarada mais forte. Né? Então, isso é uma coisa que a climatologia geográfica ela vai se ocupar também, tá? O chamado ritmo climático. Tá, então, essas as diferenças entre os conceitos de clima e de tempo para meteorologia e para climatologia. Então, para uma primeira aproximação, para você nunca mais confundir os conceitos de tempo e de clima, quando você estiver falando sobre um estado da atmosfera que está ocorrendo agora, você está falando de tempo. Tá?
Se você está falando de uma abstração, né, uma coisa que acontece mais em longo prazo, você está falando de clima. Então, o que aparece no jornal é previsão do tempo. Não se faz previsão do clima no jornal. Né? O que eles estão falando que vai acontecer para amanhã, para o final de semana, né, é previsão do tempo. O clima, ele é uma abstração humana, né? Quando a gente fala o clima é chuvoso, não significa que chove toda hora, o tempo todo. Significa que chuva é um negócio muito frequente nesse local, mas não é obrigatório estar chovendo o tempo todo, tá? Essa é a diferença aí, né, para uma primeira aproximação entre os conceitos de tempo e de clima, tá? Passo aqui para vocês um esqueminha do sistema climático global, só para vocês terem uma noção do tamanho da encrenca, que é a climatologia. Então ele coloca aqui alguns dos elementos, alguns fatores climáticos, melhor dizendo. Então a atmosfera, o relevo, os oceanos, os rios, as geleiras, as nuvens, a radiação solar, os vulcões, a atividade humana, né, as florestas, e tudo isso interagindo entre si. Então, como as nuvens interagem com a floresta, como é que a floresta interage com as nuvens, como é que o vulcão interage com a atmosfera, né, como é que as sociedades humanas interagem com a atmosfera, como é que o oceano interage com a atmosfera, como é que a Terra interage com o oceano. Só um pouquinho ambicioso, né, a ideia do entendimento do sistema climático. Tá? Só pra gente ter uma noção, né, do enrosco em que a gente se meteu. Prof, Oi? eu acho muito interessante assim, entender como acontece no deserto, né? Uhum. Porque no Atacama, por exemplo, eu tive a sorte de trabalhar durante Nossa! Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Aham. Então, como é que pode, né? Uma variação de várias dezenas de graus, né? Em poucas horas. É uma coisa que você não observa aqui. As temperaturas aqui podem cair. Às vezes a gente observa uma queda de 10 graus aqui durante o dia, mas nunca muita coisa mais do que isso. No deserto você tem quedas de 20, 30 graus, né? Em poucas horas. Né? Então é um ambiente muito singular, né? Então esse é um dos objetos de estudo aí da climatologia, né? Entender as singularidades dessas diferentes paisagens, né? Por que cada paisagem vai ter um comportamento atmosférico muito singular, tá? Então é o jogo de todas essas interações, de todos esses elementos que a gente está observando aí. E é engraçado que a professora já pegou 48 graus no dia a dia. E a gente sabe que, tipo, 48 graus você consegue respirar. Sim. Meu Deus do céu. Aham. Sentisse o calor assim, Uhum. na sua forma É. mental, né? Então o calor úmido é muito pior, cara. A sensação assim de morte é muito pior, cara. Meu Deus do céu. É insano. Né? Bom, o que a gente pode falar sobre essa figura então? O sistema climático global, ele contempla um conjunto de entidades naturais e humanas que interferem no funcionamento da atmosfera. Quem tá chamando? Que interferem no funcionamento da atmosfera, que por sua vez interfere sobre outras entidades da superfície terrestre. Né? Então a gente tem toda essa interação aqui produzindo um determinado estado atmosférico, e esse estado atmosférico, por sua vez, ele produz outra interação. Né? Então, as formas de relevo, elas têm uma interferência sobre o estado atmosférico. Elas vão provocar maior turbulência, rebaixamento da temperatura, né? Elas têm uma interferência sobre a atmosfera. Mas a atmosfera também devolve isso. Ela também dá uma resposta. Né? Ela vai produzir mais chuva ou menos chuva, que isso vai, então, interferir nas formas do relevo. Tá? Então, uma interação muito complexa aqui, né? Toda a superfície terrestre produzindo
modificações na atmosfera e a atmosfera devolvendo, né, modificações para a superfície terrestre. Tá? Como estudiosos da atmosfera, o que a gente faz é tentar traduzir essas interações em equações matemáticas. Esse é principalmente o trabalho do meteorologista, né? Tentar quantificar essa interação, né? Quanto de energia, quanto de água, quanto de ar está fluindo de um lugar para outro da atmosfera, com vistas a gente conseguir fazer uma previsão desse comportamento. Então, eu tô vendo que tem muito ar aqui em cima da Argentina, tem pouco ar aqui em cima do Uruguai, né? O que vai fazer? Lei do equilíbrio ali, né? Onde tem muito vai viajar para onde tem pouco. Então, essa quantidade, essa parcela de ar aqui vai viajar aqui do sul da Argentina em direção ao Uruguai, né? Então, essa é a ideia da meteorologia, a gente quantificar essas variáveis, né? E a partir dessa quantificação a gente tentar prever qual vai ser o comportamento, né? Seja em curto prazo, que é o caso da previsão do tempo, seja em longo prazo, que é a previsão climática, que também é feita, que é importante para ciências agrárias, né? É possível a gente saber se o próximo verão vai ser mais quente, se vai ser mais frio, se a próxima estação vai ser mais chuvosa, se vai ser mais seca. A gente tem possibilidade, né? Tem indícios, né, de como que vai ser a próxima estação, ou até outras ambições que a gente tem, né, de prever o clima para algumas dezenas de anos, né, que é a discussão sobre as mudanças climáticas, né? Então a gente tem essa preocupação, né, de saber como é que vai ser o clima amanhã, o tempo, quer dizer, amanhã, até eu tô errando, né, como é que vai ser o tempo amanhã, como é que vai ser o clima no próximo verão, né, como é que vai ser o clima daqui a 100 anos. A gente tem essas diferentes ambições aí, diferentes níveis de ambição dentro da pesquisa da atmosfera. Tá? Em termos escalares, né, é importante a gente fazer uma distinção, né? O que a gente diz sobre escalas do clima? É a dimensão espaço-temporal, né, do estudo e da produção dos fenômenos climáticos. É meio intuitivo, mas não é. Do tipo, se eu derramo água aqui em cima da minha mesa, né, eu não vou conseguir produzir uma chuva na cidade, né, só com essa aguinha que eu derramei aqui, né? Então, a noção de escalas do clima é para a gente ter noção de quais fatores interferem em quais elementos climáticos e sobre que grau, né? Então, mais ou menos, né, pequenas interferências, né, vão gerar pequenas mudanças. Grandes interferências vão gerar grandes mudanças. Professora, mas e aquela história de que uma borboleta batendo asa lá na Austrália produz um furacão na Flórida? Estamos em outro nível aqui de discussão, né, e se é que isso realmente é possível, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que a gente precisa ter noção do que interfere aonde, né? Seria muita pretensão minha eu querer fazer uma chuva na cidade simplesmente derrubando um pouquinho aqui de água em cima da minha mesa e esperar que evaporasse, né? Então não são todos os fatores que têm interferência sobre tudo. A gente carrega eventualmente um mau hábito das ciências ambientais, né? A gente aprende nas ciências ambientais que tudo está relacionado com tudo. A gente observa uma figura dessa, né? A gente, né, que é das ciências ambientais, a gente já tem esse olhar mais viciado e consegue observar, consegue enxergar aqui que tudo está relacionado a tudo, né? Que a atmosfera está relacionada com o oceano, que está relacionado com a terra, que está relacionado com a geleira, parará, né? E a gente carrega esse vício, né, de interpretação da natureza, achando que sim, né, que tudo realmente está relacionado a tudo. A gente tem que ter esse cuidado na hora de fazer os estudos ambientais, que é cautela mesmo, né? Não é tudo que está relacionado a tudo, não. É saber o que está relacionado com o que, né? Quais fatores eles podem estar relacionados uns com os outros, né? Produzindo desfechos diferentes, tá? Em termos de nomenclatura, cara, essa questão de escalas, espaços temporais do clima é um inferno, porque cada autor dá um nome diferente, né? Então a ideia é que vocês peguem aqui o conceito, né, de que quando a gente está falando de escalas do clima é saber qual a dimensão de intervenção de cada fator
climático. Então, quando a gente fala de macroclimatologia, o macroclima, ele vai ser o resultado primário de fatores astronômicos. Então, a quantidade de radiação que o Sol emite para a Terra e a maneira como essa radiação vai chegar aqui na superfície terrestre em função das diferentes faixas de latitude. Então, não é a mesma coisa o clima que acontece na Amazônia e o clima que acontece no Polo Norte. Tem diferença. Tem diferença por quê? Porque a radiação solar que incide sobre a região amazônica incide com uma inclinação diferente da que incide lá sobre o Polo Norte. Então, isso é consequência de fatores astronômicos, né? Tem a ver com a esfericidade da Terra, tem a ver com a inclinação do eixo terrestre. Então, o macroclima, né, as grandes zonas climáticas do globo, elas são resultado direto da quantidade de energia que o Sol emite e da maneira como a superfície, em grande escala, vai receber essa energia em função da inclinação do planeta e da esfericidade da superfície terrestre. Tá? A mesoclimatologia é o resultado secundário desses fatores astronômicos. Então, como os continentes se distribuem sobre a Terra, né, as formas de relevo, né, e aí a consequência disso na produção das massas de ar. Então, em cada região da Terra, a trajetória das massas de ar é diferente, mesmo que siga essa lógica. A massa polar ela sai do polo e vai indo em direção ao Equador. Só que tem local da Terra que as massas de ar passam mais forte e tem local que as massas de ar passam mais fraco. Então, por que que isso acontece? Isso tem a ver com a distribuição de continentes e oceanos da Terra, né? E vai ter a ver aí com o tipo de movimento mais habitual, mais dinâmico, que cada frente fria vai desenvolver sobre a superfície. Tá? E, por fim, temos a microclimatologia, que é a parte da climatologia que vai estudar o clima mais próximo do corpo humano, que parece que é a área mais desprezível da climatologia, mas se você for parar para pensar, é a que mais te atinge. Porque, sério, o que mais afeta você ao longo do seu dia a dia? A temperatura do planeta, a temperatura média do planeta, a temperatura média da cidade ou a temperatura do seu bairro, da sua rua? O que afeta realmente o seu corpo? É a temperatura do local imediato que te rodeia, do ar imediato que te rodeia. Então não é a mesma coisa você estar no sul da ilha ou você estar no norte. São tipos climáticos diferentes, né? São unidades climáticas diferentes. Não é a mesma coisa você estar na face leste da ilha do que você estar na face oeste. Os níveis de umidade são claramente diferenciados aqui por causa desse espinhaço que a gente tem, né, de morros aqui no meio da ilha. Né? Então é a área que é menos estudada dentro da climatologia, mas é a que mais nos afeta diretamente, né? O que você realmente sente, né, de mudança de tempo é aquilo que afeta o seu corpo. Você não sente a mudança da temperatura global, você sente a mudança de temperatura da sua casa, né, da sua rua. É ela que vai realmente decidir, né, aquela atmosfera que efetivamente te envolve é que vai definir o que você vai comer, o que você vai vestir, né, o que você vai fazer durante o dia. Então, olha que curioso, né? Aquilo que mais nos afeta é aquilo que a gente justamente menos estuda. E o problema também é que é o mais variável, né? Essa sensação que a gente tem aí com essas diferentes viradas de qual é a atmosfera que está cobrindo o nosso corpo, assim, é que mais varia ao longo do dia. Porque a gente vai para o trabalho, a gente vai para o shopping, a gente vai para casa, quando a gente podia fazer isso, claro, né? Então, você está o tempo todo entrando em unidades climáticas diferentes, né? Certo até aqui, crianças? Alguma questão referente a esse nosso conteúdo de hoje? Dou-lhe uma. Tranquilo. Tá bom? Então, obrigada pela participação de vocês, crianças. Lembrando, né, qualquer coisa, só chegar ali no plantão que a gente tá à disposição de vocês. Bom fim de semana, se cuidem, usem máscara e
Vamos seguir em frente, tá bom? Oi, diga. Sim, mesma coisa que era do semestre passado. Sempre eu vou gravando e colocando no YouTube, sim. Isso. Não, vai ficar lá no Moodle. O link vai ficar lá no Moodle, tá? Nada. Tchau, tchau, crianças. Mais alguma questão? Tranquilo? E até a próxima, então, crianças.